Irmão, o maior privilégio de um homem é poder experimentar a glória dele nessa terra, amém? Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: o maior privilégio é você experimentar a glória dele nessa terra, amém? Bendito seja o Senhor. A gente começar aí essa série, né? O pastor nos pediu aqui, o pastor Geraldo, ele vai estar viajando praticamente 3 semanas, pediu para a gente conduzir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 21. Amém? Nós vamos caminhar um pouco sobre esse assunto tão importante, tão relevante para os nossos dias. Atos capítulo 14, lá no versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Ali fala, em Atos capítulo 14, no versículo 21, diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Espírito Santo, tens liberdade nesse ambiente, Deus. Tu és o autor dessa obra, Tu és o autor das nossas vidas. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou primeiro para essa boa obra. Por isso nos ensina nesses dias, de maneira prática, de maneira clara, Jesus, como ser discípulos fiéis e como gerar discípulos para o Senhor. No nome de Jesus, abre o nosso entendimento de cada um, Deus, que estiver aqui, que estiver escutando, Jesus, através, Deus, Pai, sabe, das plataformas. Nos ajuda, Pai, a fazer, Pai, levantar uma geração de discípulos que amam o Senhor e que temem o Seu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a essência do Evangelho é fazer discípulos. Amém? A essência do Evangelho é o discipulado, né? Interessante, tem um autor que é o famoso, não sei se vocês conhecem, alguém tão desconhecido, mas um tal de Billy Graham. Ele fala assim, que a salvação ela é de graça, mas o discipulado ele custa tudo que temos, né? A salvação ela é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Por que essa frase, né? Eu praticamente, quando eu olho a história de Jesus, eu vejo 3 tipos de pessoas, né? A gente entendendo a história de Jesus, daqueles que andavam com Jesus, né? 3 tipos de pessoas. Os primeiros são a famosa multidão, amém? A multidão é aquela que, aonde Jesus estava, ela estava junto, né? A multidão, ela tinha um apego muito grande em receber algo do Senhor, amém? A multidão gostava de ouvir a Cristo. A multidão, ela tinha prazer, né, de ver os milagres de Cristo. A multidão, o foco dela era nas mãos de Cristo. Se você estiver anotando, você pode anotar aí que a multidão, o foco dela é receber algo do Senhor, amém? A multidão, o foco é receber algo do Senhor. A gente vê também, naqueles que seguiam Jesus, um segundo tipo de pessoas, que eram aqueles que gostariam de fazer algo ao Senhor. Existe aqui, eu posso pegar 2 exemplos claros. Eu posso pegar aqui o filho rico, né, o jovem rico. Eu posso pegar também ali Nicodemos. Vamos pegar o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E a palavra de Deus fala que Jesus olha e fala dos mandamentos. E quando Jesus ele fala: eu tenho cumprido todos esses mandamentos. E ele fala: então pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A partir do momento que Jesus dá essa palavra para o jovem rico, a palavra de Deus fala que o jovem rico sai dali triste. O segundo tipo de grupo de pessoas, como o jovem rico, que eu entendo, são seguidores ocasionais. O foco deles é fazer algo ao Senhor. Você pode colocar aí seguidores ocasionais, e o foco dele é fazer. São pessoas que vêm para Jesus e não querem simplesmente receber algo, mas querem fazer algo ao Senhor. Querem, sabe, produzir algo a Deus, querem servir na igreja, querem chamar outros visitantes, mas essas pessoas, quando elas são confrontadas
no seu interior, normalmente elas repelem, né? Eu já tive algumas circunstâncias de cuidando de igrejas, duas circunstâncias específicas, com pessoas que eram excelentes obreiros. Eram pessoas assim que, se desse 3 grupos familiares, ele tocava tranquilo. Se tivesse que orar na igreja, ele orava. Se tivesse que fazer visita, ele fazia. Pessoas excepcionais, talentosas na música. Sabe aquele crente que severino que faz de tudo, sabe? Mas eram pessoas que queriam fazer muito. Mas quando, de maneira pastoral, de maneira intencional, eu fui tocar algumas áreas da vida dessa pessoa, fui confrontar, essa pessoa espinhou, se a gente pode usar essa expressão. Porque um seguidor ocasional, ele quer fazer, né? Mas quando há confronto, quando aquilo que ele entende fazer foge do controle dele, ele sai como jovem rico triste, né? E para mim tem um terceiro grupo de pessoas que são os discípulos. Amém? Quem são os discípulos? Os discípulos, a palavra de Deus fala que tinha 70, teve um momento que ele começou a apertar, alguns começaram a sair, sobrou ali 12 apóstolos. E os discípulos, eles têm como essência ser parecido com Jesus. Amém? Então nós temos a multidão que o foco deles é receber. A mesma multidão que aplaudiu Jesus é a mesma multidão que crucificou Jesus. Então essa multidão, do mesmo jeito que ela ama, ela odeia rápido, né? E a multidão, ela sempre vai existir. Nós temos o seguidor ocasional que o foco dele é fazer algo ao Senhor. E nós temos os discípulos que a intenção deles é ser parecido com Jesus. Amém? Por isso que quando a gente vê essa frase do Billy Graham, que a salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo, porque de fato os verdadeiros discípulos estão dispostos a renunciar tudo que têm para seguir Jesus. Essa é a grande verdade. O verdadeiro discípulo é aquele que entende o que Jesus disse, aquele que quer amar essa vida, salvar essa vida, ganhar essa vida. Esse já perdeu, mas aquele que perder essa vida por causa de mim, esse já ganhou. Jesus disse de maneira clara que aquele que não renunciar tudo, pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Repete comigo, fala assim: o preço do discipulado é alto. Agora você olha bem no olho dessa pessoa que está do seu lado e fala: você está disposto a pagar esse preço? Dá tempo de correr ainda. Talvez essa palavra vai te apertar aqui, então dá tempo de correr, né? Eu nunca vou obrigar ninguém a ser discípulo, né? Vai ter a multidão, vai ter os seguidores, mas a minha oração, irmãos, o meu foco, aquilo que eu entendo que é ser igreja, é que uma igreja forte é uma igreja que tem discípulos. Amém? É uma igreja de pessoas que se ajuntam e estão dispostos, né, a fazer o que for preciso para viver aquilo que Deus tem. Amém? Então, esse tema que o pastor Geraldo, né, nos trouxe aqui, para mim ele é muito relevante, para mim ele é muito forte, para mim ele é muito, sabe, palpável para os nossos dias. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos de maneira clara, irmãos, que a perseguição, ela vai ser cada vez maior. Nós já vivemos uma perseguição. Nós já vivemos uma perseguição cultural, irmãos. Nós já vivemos uma perseguição, sabe, aonde, quer você entenda ou não entenda o que está acontecendo nesse mundo, existe uma perseguição. A gente estava, há uns 2 semanas atrás, em Brasília, e estava tendo um movimento lá, desse pessoal da esquerda, do SUS, e enfim, como é que fala, que eles falam a frase bonita, mas que mostra a essência, ou seja, de abrir aonde tem que atender a todos, diversidade, tarará e tal. E aí a Paula não aguenta, vocês conhecem bem a Paula foi lá, na mesa estava esse povo lá, e tinha 3 mulheres lá, né, e elas vestidas do candomblé e tudo, e ela perguntou o que era o evento e tal, e aí nessa conversa a Paula foi chamada de branca, né, branca hétero, né, nessa conversa bem tranquila ali, né? Então, ou seja, você ter, né, um princípio cristão, carregar um princípio cristão, quer você entenda, quer você não entenda, vai ter um tipo de perseguição. E deixa eu te falar, quando há perseguição, quem permanece são os discípulos.
né? Por isso que nós precisamos entender isso de maneira muito clara, que nós precisamos ser discípulos fiéis, amém? E a tônica aqui é trazer para você um coração de ser como ser discípulo e como ser um discipulador. Porque da mesma maneira que eu consigo receber um discipulado, eu estou pronto para discipular. Eu não tenho como discipular pessoas se eu não sou um discípulo. Eu não tenho autoridade. Então o discipulado, ele passa por essas duas óticas, né? O texto que nós lemos está falando aqui que o evangelho era anunciado e muitos discípulos cresciam, né, em algumas cidades. E esses discípulos, a palavra de Deus fala que eles geravam outros discípulos, e esses discípulos eram ensinados que mesmo em muitas tribulações, eles deveriam permanecer fiéis, né? Deus tem uma transformação sobre a sua vida, o nível de conversão, os seus hábitos, o seu pensamento, aquilo que você se move, o seu estilo de vida, ele precisa ser tocado por esse evangelho. Se você vem em uma igreja, se você frequenta qualquer tipo, né, se você escuta algo, se você lê a Bíblia, se você ora, e se esse evangelho não consegue tocar a sua vida, tem algo errado. E para mim, o discipulado é uma das principais ferramentas para que possamos crescer no Senhor, né? Se você está disposto a crescer em Jesus de fato e verdade, entre de cabeça no discipulado, amém? Então, eu quero trazer alguns textos aqui, mas antes de entrar nesse texto, eu quero trazer um panorama. Uma vez eu preguei essa palavra aqui, já tem acho que alguns anos, da questão do clericalismo, e é importante você entender isso, né? O clericalismo, se você olhar a história, você vai ver de maneira muito forte na Idade Média, e sendo estabelecido pela Igreja Católica, onde ela estabelecia que existia ali uma classe de pessoas que eram nobres, ou seja, um clero, pessoas que detinham conhecimento, pessoas que detinham, que eles acessavam a Deus, né? Então a palavra não era disponível como você tem hoje ela, né? Existia uma nata, que era aquele clero, que somente esse clero podia ensinar, que somente esse clero poderia ter relacionamento com Deus, somente esse clero poderia, usufruir daquilo que Deus tem. E existia, do mesmo jeito que existia o clero, existiam os leigos, né? E isso, irmãos, Deus abomina isso. A palavra de Deus fala em Apocalipse, né, quando ele escreve as 7 igrejas, em 2 igrejas ele fala algo interessante, de igrejas que odiaram, né, as obras dos nicolaítas. Se você pega o original dessa palavra de nicolaíta, você vai ver que Nico nos fala de dominador e laico nos fala de povo. Os nicolaítas, entendendo a origem da palavra, de maneira histórica, eu nunca consegui entender o que significava, mas você olhando para a palavra em si, eram pessoas que tinham como prática um domínio sobre o povo, né? Que basicamente é o clero. E Jesus, quando ele elogia essas igrejas, ele fala: eu gosto de vocês porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Por que eu estou falando isso? Porque não é da proposta de Deus que tenhamos um clero e leigos, não é. A ferramenta principal e o entendimento que temos que ter é que, uma vez que você é um cristão genuíno, uma vez que você é um discípulo, você precisa gerar outros discípulos. E isso não depende de pastor, isso não depende de bispo, de apóstolo, de profeta, de ter um cargo, ter um nome para você gerar discípulos. Ovelha gera ovelha. Repete que me fala: ovelha gera ovelha. Um discípulo verdadeiro, ele tem um encargo de gerar discípulos, de fazer discípulos. Isso não está ligado, a títulos, isso não está ligado a nomenclaturas, a tempo de conversão, não. Isso está ligado ao entendimento de que eu preciso gerar discípulos, né? Alguns jovens caminham comigo, as pessoas, eu sempre pergunto: quem são os seus discípulos? Qual o rastro que você deixou, né? Para mim, o maior legado de um homem ou mulher de Deus são os discípulos, né? Eu tenho tempo de caminhada na fé, e tão bom assim a gente ver, né, aonde a gente vai, a gente conseguir trazer esse rastro de discípulos. Me converti aqui em Goiânia, na igreja em Goiânia, ali tem discípulos fiéis que andaram comigo, que ganhei para Jesus, que ajudei na conversão. Morei um tempo ali em Anápolis, gerei discípulos ali, depois fomos para São Simão com os discípulos, fomos para Uberlândia, depois fomos para Itumbiara, e estamos aqui. O maior legado que o Gustavo pode deixar para essa terra são discípulos, né? É tão bom a gente ver netos, né? A gente tem netos, né,
ter filhos, né, os nossos filhos pequenos, mas netos de filhos na fé que Deus nos deu, né? Então, o maior legado que você pode deixar nessa terra são discípulos. Não importa a idade que você tem, não importa o tempo de conversão, um discípulo verdadeiro, ele gera discípulos. Para mim, o fruto que Deus fala, para mim, quando a Bíblia fala de fruto, né? A Bíblia fala da videira, eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim se dá muito fruto. Para mim, um dos principais frutos que nós devemos dar são discípulos, né? É tanto que Paulo cita isso, quando Paulo fala de seus filhos na fé, ele fala do seu fruto, né? Então, aonde eu estou inserido, eu preciso gerar discípulos. Isso não tem a ver, né, com o tempo de conversão, isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com nada. Pelo contrário, né, a igreja primitiva, ela cresce dessa maneira. Você vai ver Pedro, semi-analfabeto, liderando uma igreja e gerando discípulos ali em Jerusalém. Você vai ver Filipe, né, a palavra de Deus fala que ele vê um eunuco no caminho e ele decide, eu vou discipular esse eunuco, né? Não sei quanto tempo de caminhada ali, mas a palavra de Deus fala que ele estava lendo, ele fala, entra aqui nessa carruagem, eu vou te explicar o que você está lendo. Ele fala, eu estou lendo e não entendo. Ele estava lendo o livro de Isaías. E Filipe pega aquele eunuco, coloca na carruagem e fala, vamos caminhando aqui, eu vou te discipular enquanto a gente está nessa viagem. A palavra de Deus fala que chegou um momento, ele fala, espera lá, eu quero ser batizado, o que me impede de ser batizado? Ele fala, nada. Ele para num poço, se batiza. Por isso que a gente não tem como hábito aqui, né, ter curso de batismo, né, série de batismo, né, porque isso não é bíblico, né? A gente estava muitas vezes um tempo atrás num casamento e dois chegaram para mim e falaram assim, eu quero ser batizado aqui no casamento. O que me impede? Eu falei, nada, eu não posso te proibir, vamos batizar. Aí era para ser aí depois foi mais dois, batizamos 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas no casamento. Porque o discipulado, né, ele acontece para aqueles que entenderam a verdade, que são discípulos. Então, aquele que é discípulo de verdade, ele faz discípulos, né? E aí, se você abrir lá em Mateus capítulo 28, para mim, a maior ordenança que Jesus deixou aqui, é muito claro, é muito explícito, é muito real, é muito palpável, o que Jesus aqui nos deixou. Em Mateus capítulo 28, lá no versículo 18, é um texto bastante conhecido, e a gente usa bastante. Ele fala assim, ó, versículo 18, fala, Jesus aproximando-lhes e falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Presta atenção aqui, nós estamos falando de um Jesus agora glorificado, um Jesus que já ressuscitou depois do 3º dia. Se a gente entender de maneira bíblica, a autoridade que ele está falando aqui no céu e na terra, ela foi conquistada na cruz. Antes da cruz e antes da ressurreição, ele não tinha essa autoridade. Agora ele volta depois de ressurreto, ele volta depois, né, que a Bíblia fala que ele desce ali ao inferno, ele tem agora uma autoridade no céu, e ele bate no peito agora e fala assim, ó, a autoridade me é confiada. É a mesma coisa, né, que você está, às vezes, no trânsito, e aí um guardinha manda separar o carro, e você não para o carro, né, você vai ter uma consequência em cima disso, ele vai, né, na hora que ele conseguir te parar, ele vai mostrar para você a autoridade que ele tem. É um desacato à autoridade, né, um guarda mandar você parar o carro e você não parar. Você está entendendo aqui? Amém? Quando ele fala toda a autoridade me foi dada, ele está falando assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, para a gente traduzir aqui na linguagem de hoje. Amém? Então ele está trazendo ele está remetendo assim a autoridade. Ele fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que ele está trazendo é o seguinte, ele não está dando um conselho, ele não está dando aqui uma orientação, ele não está dando, ele está mandando, ele está dando uma ordem muito clara. É um verbo aqui imperativo, ele está falando, ei, ide e fazei discípulos em todas as nações. Ele está dando aqui uma ordenança clara.
remetendo assim à autoridade. Ele ensina como fazer. Ele fala, ó, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar em meu nome, e vocês vão ensinar esses discípulos. Olha que interessante, ele fala, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Uma coisa, irmãos, é a gente ensinar algo, outra coisa é ensinar a guardar. Ensinar a guardar não está somente de uma prática verbalizada, não está somente de um ensino verbalizado. Ensinar a guardar está ligado a uma prática de vida, amém? Está ligado a pessoas que carregam não somente uma teoria, mas carregam uma prática. Por isso que o discípulo tem que estar próximo do discipulador. Porque ele não adianta eu somente ensinar o meu discípulo, eu preciso ensinar a guardar. E ensinar a guardar está ligado à proximidade, a ver a postura, sabe, a ser imitador. Então ele está falando aqui, ó, então vão e façam discípulos, e batizem, e ensinem a guardar, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Então, a ordenança, irmãos, de Jesus, e aqui a gente vê, tanto nesse texto, né, o último texto aqui dos evangelhos, né? Aquela pessoa quando quer ir embora, quando está morrendo num filme, né, a última frase que ele fala, resume a vida dele. Ele está aqui trazendo como se fosse assim, ó, presta atenção no que eu vou falar para vocês. E se você ver lá em Atos capítulo 1, também a última ordenança aqui, já antes dele subir, é a mesma coisa, para mostrar para mim, para você, o quanto esse assunto é importante. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, ele fala a mesma coisa, antes de subir, ele traz esse mesmo entendimento. Agora ele não usa a palavra discípulos, mas ele usa a palavra testemunha, que é mais pesada ainda. Atos 1, versículo 8 fala, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então ele está falando o seguinte, ó, vocês vão receber um poder, uma graça, uma unção para gerar discípulos. E esses discípulos são testemunhas. A palavra testemunha aqui é para Marte. Por isso que nós vemos o texto ali de Atos falando que um discipulado tem que preparar o discípulo para o dia mau. Tem que preparar para a perseguição, tem que preparar para ser testemunha. Está entendendo? Então, você precisa ser discipulado e você precisa ser discípulo. Você precisa discipular outros. Isso é um princípio da palavra. Isso é uma ordenança bíblica. Isso é um entendimento que Deus não está trazendo aqui, Jesus não está trazendo um conselho, Ele está te dando ordenança. É triste muitas vezes você conversar com pessoas que têm tempo no Evangelho, e você pergunta, quem são seus discípulos? E o grito, cri, cri, né? Por trás. Está entendendo, irmãos? Você precisa se mover em prol dos discípulos, amém? E aí, irmãos, né? Discipular é desafiar pessoas. Eu sempre falo que o discipulado é uma maneira e estratégia de você deixar a corda esticada. Pastor, o que é a corda esticada? Esse termo eu aprendi muito na Ambev. Eu trabalhei 4 anos ali na Ambev, ali em Anápolis. E lá é o seguinte, você bateu a meta 2 meses, nem 3 meses, bateu a meta 2 meses, eles, igual a Dilma, dobra a meta, né? Bateu a meta, eles dobram. Você está conseguindo organizar o seu ambiente, você está ali liderando, né, uma situação, e, sabe, você está com um problema, eles entram, lá sempre a corda é esticada. Lá a corda não é frouxa. Eles têm um ditado, fala que líder com meta frouxa vai gerar um líder frouxo. É a meta deles lá. Né? Então, assim, a paulada ela era grande, né? E eu aprendi esse termo lá. E olhando para a Bíblia, você vai ver que o apóstolo Paulo, que Jesus, como ele lidava com seus discípulos, ele sempre deixava a corda esticada. Você vai ver que Jesus, quando ele falava com a multidão, era de um jeito. Quando ele entrava para os discípulos, era outro. Quando ele vai chamar para orar e fala, Pedro, Tiago e João, preciso que vocês vigiam aqui comigo. Ele está chamando ali para orar e eles dormem, a paulada é maior. Né? Mas com a multidão, muitas vezes, o nível de exortação é menor. Jesus sempre deixava a corda esticada com seus discípulos. Não é diferente com Paulo. Você precisa ser discipulado para a corda estar esticada. Né? E você precisa gerar discípulos para esticar a corda de outros. Né? O discipulado, ele gera crescimento, irmãos, por causa disso. Gera crescimento. Né?
Quando a gente olha para a vida do pastor Voneir, irmãos, não tem como não só olhar para a vida dele, a corda dele, nossa, não está esticada, não tem. Toda vez que eu olho para a vida dele, da Luciana, sabe, e eles agora lá em Varanaci, naquele lugar, irmãos, uma alegria, um negócio, sabe? Faz Jesus, essa corda, esse nível, esse padrão está tão distante, sabe? A corda é esticada. A corda é esticada na oração, a corda é esticada no jejum, a corda é esticada no conhecimento da palavra, a corda é esticada, sabe? Existe um nível, um patamar, né, na vida deles, que estica a nossa corda, estica a minha vida e me faz crescer. E do mesmo jeito, aqueles que andam comigo, está aqui o Brunão aqui, está o João ali atrás quietinho, aqueles que andam comigo, eu preciso deixar a corda esticada. Né? Eu preciso, né? Quantos livros da Bíblia está lendo, né? Quantas horas de oração, eu preciso com eles também, esse patamar, esse padrão bíblico, né? E é isso, discipulado é desafiar pessoas. Você precisa ser desafiado, né? Você precisa desafiar outros, né? Discipulado é influenciar pessoas. Eu tenho falado isso muito para os pastores aqui. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião, tem falado muito sobre liderança e tem falado que nós precisamos influenciar pessoas na sociedade, nós precisamos influenciar pessoas dentro da igreja, nós precisamos influenciar pessoas dentro da nossa família, nós precisamos. E aí esse termo influenciador a gente só pensa nas redes sociais. Não, irmãos. Aonde você está, pelo fato de você ser cristão, as pessoas estão olhando para você. Você pode ter uma influência positiva ou negativa. Nós precisamos influenciar. Discipulado é influenciar, né? Discipulado é uma forma de trocar valores. Presta atenção que eu vou te falar. Eu posso muito bem andar com o tio Mateus aqui, com o pastor Mateus, e mudar o comportamento dele, com o ensino, com muitas vezes com a religião. Eu posso, num pastoreamento, eu posso mudar o comportamento dele, mas esse mudar o comportamento, né, dando conselhos, esse mudar o comportamento, né, tentando exortar nos comportamentos errados, você está errado aqui, assim, ele tem prazo de validade, ele não é profundo. Um discipulado verdadeiro, ele não foca somente nos comportamentos, mas ele foca nos valores. Ele foca no coração, está entendendo? Ele foca lá, assim, no interior, ele foca nas motivações pelo qual ele está fazendo. Então, se você precisa de uma verdadeira conversão, muitas vezes só mudando os seus hábitos exteriores, não é essa a proposta do Evangelho, não é vestir um lobinho com a pele de cordeiro. A proposta do Evangelho é trocar a identidade, é mudar você por dentro. Não é uma mudança de fora para dentro, mas é uma mudança de dentro para fora. E essa mudança de dentro para fora é mais profundo. O dedo tem que entrar, sabe, mais profundo. As feridas, o que vivenciou, os pecados, as fraquezas. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Tem pessoas que estão estagnadas na fé porque o foco dela é mudar comportamento. É vestir uma roupinha da religião e tentar mudar de fora para dentro. Mas não é essa a proposta desse Evangelho. Esse Evangelho quer nos mudar e nos arrebentar por dentro, irmãos. Irmãos, é tão interessante, a gente vai entendendo isso, e aí a experiência com lidar com pessoas. Tem pessoas que muitas vezes o comportamento dele externo rápido é mudado, mas a essência não é tocada, não é mudada. Pessoas, que eu falei no domingo, de dura serviço, pessoas que têm um coração fechado. Você olha para ele e fala assim, rapaz, esse aqui mudou, né? Rapaz, esse menino é um bom moço. Mas na verdade é justiça própria, é trapo de imundícia. Mas você olha outros, irmãos, que muitas vezes vem tudo desmanzelado, como diz lá no Nordeste, né? Tudo rebentado, mas sabe, tropeça, cai aquele negócio, mas se você olha para o interior, você vai ver um coração, sabe, quebrantado, um coração que assim, sabe, que chora, que está disposto a ser mudado, a confrontado, é aquele que, sabe, só de pensar ele já confessa, está entendendo? É aquele que entra num nível de confronto, que está disposto a, sabe, apanhar 10 vezes se for preciso, ele está disposto. Que muitas vezes o comportamento dele não está igual ao do outro, justiça própria. Mas lá por dentro tem uma mudança. E quando isso for para fora, irmãos, é tremendo. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Discipulado é trocar valores, discipulado é meter o dedo na ferida, discipulado é mudar por dentro. Muitas vezes, irmãos, a gente
como pastor, e eu tenho falado isso muito para os pastores, sabe, ter uma igreja cheia, pastoreada, não é suficiente. Porque um pastoreamento à distância, a gente está vendo aqui, né, é muita gente para ser pastoreado pela equipe que tem aqui, não tem como. Mas o discipulado, irmãos, ele faz realmente gerar transformação. O discipulado, ele toca na ferida, né? E aí a gente vê isso, né? Um discipulado é uma ferramenta para formar formadores de opinião, de caráter, né? Se a gente não faz discípulos, irmãos, a nossa missão não é cumprida. Eu bato muito nessa tecla. Qual o nosso principal encargo como igreja local, irmãos? É formar discípulos, obreiros, intercessores para as nações. Esse é o nosso principal encargo. O nosso foco aqui é esse. É ter pessoas prontas, né? A palavra de Deus fala que Deus proveu na casa de Jessé um rei. A minha oração é que Deus possa olhar para a igreja local, casa de adoração Trindade, e prover reis nesse lugar, prover obreiros, prover discípulos nesse lugar, está entendendo? O nosso encargo é esse. Nós estamos muito mais preocupados com a quantidade de pessoas que estão sendo discipuladas de perto do que a quantidade de pessoas que vêm no domingo ou na quarta-feira. Nós estamos muito mais preocupados no nível de entrega, de conversão que está acontecendo no interior, de pessoas que estão se entregando a Cristo, do que simplesmente a quantidade de dízimo que entra nesse lugar. Quantos estão me entendendo? O nosso foco, o nosso interesse é quão realmente você está entendendo esse evangelho e vivendo esse evangelho. O quanto esse evangelho tem mudado a sua vida, tem arrebentado a sua vida. Esse é o foco. Então, é necessário, irmãos, né, que você entenda isso, né? Discipulado é muito mais do que imitar alguém. Discipulado é uma transferência de visão, né? Eu gosto interessante o Abe Uber, né? Para mim é uma referência no Brasil, né, no mundo, sobre discipulado, né? Eu gosto muito de escutar ele. É um cara, para mim, né, que tem, né, um casamento, né, uma vida, uma família, né? Ele é cobertura até do Luciano Subirá, é um cara de renome, é um cara, e ele fala muito, ele prega muito sobre discipulado. Ele fala algo seguinte, para mim, consegue traduzir o que é discipulado. Ele fala: discipulado é a transferência da vida de Jesus, do discipulador para o discípulo. Se você quiser anotar, vou repetir de novo. Discipulado é a transferência da vida de Jesus, do discipulador para o discípulo. É muito mais do que ensinar a Bíblia. É muito mais do que, sabe, ensinar a orar. É muito mais do que andar junto. É muito mais do que evangelizar alguém. É uma transferência de vida. Está entendendo? É transferir o que está dentro. Por isso que não basta, como Jesus fala, ensinar, mas tem que ensinar a guardar. É passar a essência, é passar o coração, é passar, sabe? É passar o que está lá dentro. É muito mais do que só andar junto, é muito mais do que ter comunhão na mesa. É passar essa vida. Então, discipulado é muito mais do que imitar, é uma transferência de visão, de propósito. E aí, irmãos, para a gente entender, eu quero aqui trazer duas visões, para a gente caminhar aqui já para o final. Dois corações importantíssimos que são necessários para o discípulo e para o discipulador. Amém? O primeiro coração que eu quero que você entenda é que o discípulo, ele tem que estar disposto a andar na luz, né? Quando a gente fala da ceia, eu sempre uso muito isso, né? Se você está na luz, você pode ceiar, né? A gente não entende que para ceiar precisa ser batizado. Mas, por quê? Porque na Bíblia não tem nenhum fundamento disso. Mas nós entendemos que para você ceiar, você precisa estar com a sua vida na luz. Pastor, o que tem que ser estar com a minha vida na luz? Eu preciso ter os meus pecados confessados, né? E a Bíblia fala de confessar pecados de duas maneiras. Em 1 João 1,9, diz que se eu confessar os meus pecados a Deus, eu tenho o perdão de Deus. Amém? Então, se eu confessar o meu pecado, eu tenho um perdão de Deus. Mas Tiago 5,19 fala que se eu confessar o meu pecado uns aos outros, eu tenho a cura de Deus. Pastor, qual que é a diferença do perdão e da cura? Está muito ligado a pecado e iniquidade. Qual que é a diferença? Pecado
Iniquidade nos fala de pecado, é aquilo que acontece, eu já arrependo, paraliso aquilo na minha vida e não vivo mais aquilo. Iniquidade nos fala de uma prática pecaminosa. Alguém que constantemente está vivendo aquele mesmo buraco, ele não se arrependeu de fato, ele não experimentou uma conversão de fato. Isaías, no capítulo 6, fala que, se você entender, Isaías era o maior profeta daquela época, irmãos, é o que havia de melhor em Israel. Mas a Bíblia fala que quando ele viu a glória de Deus, ele viu que ele era um homem de lábios impuros. E a Bíblia fala que veio uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías, ele foi curado. Tiago 5,16, quando fala de quando eu confesso o meu pecado um a outro, eu sou curado, está dizendo isso. O processo de iniquidade, ele é quebrado na minha vida. Presta atenção. Tem pecados na sua vida que você só vai vencer quando você confessar para outro. Tem pecados que você só vai conseguir vencer quando você passar óleo de peroba na cara e falar assim: fulaninho, eu sou isso aqui, ó. A minha vida é essa. Eu sou esse aqui, ó. Me ajuda. Porque o entendimento que nós temos que um discípulo verdadeiro, ele está disposto a andar na luz, ele está disposto, sabe, a ser exortado, a falar da parte mais podre. Irmãos, falar da parte boa, as redes sociais mostram isso, né? Se você pega as redes sociais de quem suicida, está lá lindo e perfeito, antes do suicídio, né? Mas o cerne, a parte feia, negra, ninguém mostra. Discipulado é mostrar a parte negra, a parte feia, aquela parte que fala, não, eu nem acredito que sou eu. Está entendendo? Quantos estão entendendo aqui? Amém? Andar na luz é isso. O apóstolo Paulo fala, irmãos, que ele teve que circuncidar Timóteo. Paulo chama Timóteo, meu amado filho Timóteo. Teve que circuncidar, ele teve já adulto, baixar as calças ali do Timóteo. Timóteo, deita na cama aí. Timóteo teve que mostrar suas vergonhas. Quem sabe, todo mundo sabe o que é circuncisão, né? Vamos entrar em detalhes, né? Pegar o órgão genital masculino de Timóteo e teve que fazer ali uma microcirurgia. Vergonhoso ou não? Um marmanjo fazendo isso. Demais. Discipulado é isso, é você estar disposto a mostrar as suas vergonhas. Está entendendo? Discipulado é isso, é você estar disposto a entrar nesse nível, nesse lugar. Um verdadeiro discípulo, ele faz de tudo para andar na luz. Um verdadeiro discípulo, ele está com a guarda aberta para ser repreendido, sabe? Para ser exortado, ele está com a guarda aberta, ele está, sabe? Ele está pronto para receber, ele está pronto para ser repreendido. Isso é discipulado. As pessoas hoje, elas não gostam de ser criticadas, muito menos exortadas. Você vai ver na Bíblia, irmãos, que as pessoas que mais tinham de Deus eram pessoas que eram abertas à exortação. Pega Davi, irmãos. Davi, ele era o rei sobre toda a nação. Quando o profeta Natan vira para ele e fala: você é um pecador, você pegou uma ovelhinha lá, matou, fez tudo. Irmãos, Davi poderia matar na hora ali. Não é um presidentezinho, não, é um rei. Mas Davi, a Bíblia fala que ele veste roupa de cinzas ali, veste roupa de pano de saco, e vai, eu errei mesmo. Ele se arrepende de fato, ele está aberto à exortação. Um verdadeiro discípulo, ele está aberto, não só se vier, ele vai atrás da repreensão. Eu já falei isso para os irmãos aqui, eu já encontrei mais de 22 referências bíblicas ligadas à repreensão e à sabedoria. Quer ser sábio? Seja aberto à repreensão. Um discípulo, ele está aberto à repreensão, ele está com a guarda aberta, ele está, sabe, disponível realmente, sabe, se for preciso levar pancada, ele leva pancada, né? A gente recebe algumas pessoas em casa, muitas vezes, que passam tempo, né, ou nos visitam, né? A gente teve, o pastor Calênio mesmo, ele sempre que vem ao Brasil, fica lá em casa, isso lá em Itumbiara era assim, ele fica um tempo, e sempre no final, né, o Roger também, nas outras vezes, Itumbiara aqui, sempre antes de ir embora, eu falo: pastor, teve alguma coisa que você viu na minha casa repreensível, que o senhor precisa me repreender, exortar, que está errado? Irmãos, é tão bom ter amigos de verdade, que tem coragem de falar também. Irmãos, que benção. O pastor Caleno uma vez falou: rapaz, vocês precisam
ter tempo de Bíblia com seus filhos na mesa. E de fato a gente não tinha na época, né? Irmãos, é tão bom você, sabe, ter esse coração disposto a ser repreendido e ouvir uma repreensão e ser aperfeiçoado por isso. Está entendendo? Um verdadeiro discípulo, ele está aberto a ser repreendido, ele está aberto a andar na luz, né? E para a gente finalizar aqui, um verdadeiro discípulo, ele não olha o quão de Deus, ou quão homem de Deus, ou quão mulher de Deus é o discipulador. Ele quer simplesmente andar na luz com o discipulador. Por que eu falo isso, irmãos? Porque muitas vezes no corpo de Cristo, a gente muitas vezes olha para a vida do nosso discipulador, e quanto mais perto a gente estiver perto do discipulador, mais a gente vai ver problema, defeito. Se você andar perto de mim, você vai ver que eu tenho muitos defeitos, muitas coisas na minha vida que eu estou sendo aperfeiçoado dia e noite. E aí, isso, irmãos, gera um problema. Sabe por quê? Porque eu falo, eu confessar para esse aí, não. Ixi, ele não tem nem autoridade para isso, sabe? Um grande problema no discipulado é isso, eu começo a comparar, né? No ônibus cheio, já falei aqui, quanto mais perto, quanto mais cheio o ônibus, quanto mais juntinho, mais você vai sentir o cangote do outro, o sovaco do outro. É ou não é, irmãos? E aí, irmãos, quando eu estou próximo, quando eu vou vendo problemas no meu discipulador, e aí quando eu estou cheio de justiça própria, eu ser discipulado pelo Renato, eu ser discipulado, sabe, está entendendo? Eu começo assim a me achar, né, a cereja do bolo, isso é um grande problema, porque o coração do discípulo, irmãos, ele não olha, ele não está preocupado, ele está preocupado com ele, ele olha para a sua natureza e tudo. Exemplo bíblico, eu não estou citando os versículos aqui, mas eu quero que você anote, depois você pesquisa. Para mim, irmãos, o melhor exemplo desse é Samuel e Eli. Para mim, o melhor exemplo. A palavra de Deus fala que Samuel, ele já era um pré-adolescente. E Eli era um profeta, um líder, totalmente fora do padrão. A palavra de Deus fala que Eli era cego, velho, gordo, toda vez fala sentado. Isso não só de uma maneira natural, mas de maneira espiritual. Isso representa muita coisa. Os filhos de Eli pintavam e bordavam, faziam o que queriam. Eli era um líder fora da sua época. Eli era um líder, sabe, destoante. Eli era um líder que estava totalmente fora do padrão daquilo que a palavra de Deus tinha. E Samuel, já um pré-adolescente, ele via isso ou não? Sim ou não? Sim. A palavra de Deus fala que Samuel, ele abria e fechava a porta do templo. E a palavra de Deus fala que os filhos de Eli se prostituíam na porta do templo. Então presta atenção, Samuel via tudo. Samuel via a sujeira da casa de Eli. Samuel ficava na casa de Eli. Sua mãe Ana e seu pai Eucana entregaram Samuel para viver dentro da casa de Eli. Então Samuel via tudo. Toda a podridão de Eli, ele estava lá. Talvez um discipulador desse, para a minha vida e para a sua vida, nos tiraria do propósito. Mas Samuel não. A palavra de Deus fala que ele vendo tudo. Teve um momento que Deus fala com Samuel. E quem ajuda ele a entender a voz de Deus, quem que é? Eli. Pastor, mas um profeta caído, um líder caído? É. Irmãos, um coração quebrantado, presta atenção, um coração submisso, um coração rendido, um coração, sabe, ele se enxerga e ele não está preocupado o quão o outro está ruim ou está fora do... Não, ele está preocupado em ser aperfeiçoado, está entendendo? Ele recebe a exortação de uma criança, né? Dia para trás, o Samuelzinho está aqui, né? Eu cheguei atrasado, e o Samuelzinho chegou para mim, pastor, você chegando atrasado do culto. Eu falei, Samuel, me perdoa. Samuelzinho é porreiro do João Neto. Atrasado do culto, eu falei, cheguei. Samuelzinho, me perdoa, de fato eu cheguei atrasado. Está entendendo? Coração, entendeu? Aberta a exortação. Então, irmãos, no nome de Jesus, a palavra que eu dou para vocês é, seja um discípulo de fato. Seja aberto. Vá atrás. Ah, meu discipulador não tem tempo. Vai na casa dele, liga para ele, oportuna. Sabe? Vai, sabe? No nome de Jesus, mas não ande sozinho. Você não pode andar sozinho. Não ande sozinho nas suas decisões, não ande sozinho no seu casamento, não ande sozinho na sua vida espiritual, não ande sozinho, no nome de Jesus. Sabe? Esteja, sabe, aberto a andar nesse lugar.
Ah, pastor, eu quero andar sozinho. Amém. Continue sendo multidão, como eu falei no começo, não tem nada errado se quer receber. Mas cuidado. Na hora da provação, você, ao invés de amar a Jesus, você não vai crucificar Jesus. Cuidado. Meu conselho bíblico para a sua vida: seja um discípulo de fato. Amém?